Boa noite, amigos. Boa noite. Mais um dia aqui. Estamos estudando, um pouquinho a doutrina espírita, onde estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Cristo. E hoje vamos falar exatamente do capítulo 17, o item 4. Vamos fazer a nossa oração inicial para começarmos o nosso Evangelho. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos levar as nossas energias de agradecimento ao alto, ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, a todos os espíritos irmãos que nos acompanham, nos intuem, nos orientam, agradecer por tudo que temos, a todas as oportunidades de sermos seres melhores, ser espíritos melhores, as oportunidades de compreensão, de entendimento, e que possamos sempre estar ligados ao bem, à caridade, ao amor. Que Deus possa, em sua infinita bondade, abençoar a todos os lares desse planeta, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão acamados, daqueles que estão em sofrimento por algum tipo de problema. Que o amor de Deus possa tocar o coração desses irmãos de forma sublime, que possa ajudá-los a superar todas as suas dificuldades. Que o Pai abençoe a todos imensamente. Que assim seja. Hoje nós vamos falar, então, do capítulo 17, o item 4, os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas suas manifestações espíritas não compreendem suas consequências ou nem o seu alcance moral, ou se compreendem, não aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está na própria clareza, e é daí que vem a sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, agindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto. Será necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens, recém-saídos da adolescência, aprendem com admirável facilidade, até mesmo os seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do nível de instrução da criatura.
Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade, que lhe é própria, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem são as coisas materiais, estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e com os seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo maior do que aquilo que a possui. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato de que não modificam em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida para que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos de crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem a mesma fraqueza ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é o primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria. Por isso, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração. Sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências, enquanto o homem comum se satisfaz com o seu horizonte limitado. O espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Então, essa passagem, ela nos instrui como que nós devemos ser bons espíritas, E a primeira frase ele já fala, o espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir qualidades descritas para o homem de bem. Então ele resume bem, Se a gente compreender e vivenciar, leva o ser humano às qualidades descritas para homens de bem. Uma coisa muito interessante, e eu estava lendo essa passagem antes de começar e eu até anotei uns pontos que chama muito atenção nisso, para a gente entender a questão do ser espírita, bons espíritas. Primeira coisa que ele fala, que o espiritismo não cria uma nova moral. Então, assim, o espiritismo não está na Terra para criar um novo modelo, uma nova moral que deve ser seguida. Ele apenas, como fala, facilita os homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então ele veio para quê? Para facilitar tudo aquilo que o Cristo veio há 2000 anos atrás e passou para nós, todos os ensinamentos.